Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Iluminação. Esse é um tema que os nossos internautas sempre pedem para a gente detalhar no canal. E aproveitando aqui a matéria de longa duração do Peugeot E2008, vamos fazer um tópico exclusivo para iluminação. E não é por acaso que a gente vai fazer isso. Afinal, esse carro tem algumas coisas diferentes. Já começa por essa assinatura luminosa que você não costuma ver nos outros veículos. Além de ter uma frente totalmente iluminada em LED, você tem aqui o para-choque rasgado com um complemento da iluminação. Isso que vocês estão vendo aceso aqui é a luz de rodagem diurna. Está sempre acesa quando o carro está ligado e pronto para rodar, né? Mas ele tem mais coisas, tem iluminação da lanterna, o farol baixo e o farol alto totalmente em LED, farol auxiliar em LED e até mesmo sistema de autonivelamento. Mas e aí? O sistema é eficiente nesse carro? Vou mostrar todos os detalhes para vocês agora. E como esse conjunto funciona? Antes da gente testar, mostrar para vocês. Isso é a iluminação de lanterna, um pouco mais fraca que o DRL. Aí a gente tem aqui o farol baixo e o farol alto. Lá embaixo tem o farol auxiliar. E por fim, a gente também tem a luz de seta em LED. Mas olha que legal, vou desligar aqui o farol auxiliar. Vou virar o volante para o lado direito. Ele acende o farol auxiliar só do lado direito. Agora o lado esquerdo. Mas e aí? Será que toda essa solução funciona bem na prática? Bora conferir. O interior do E2008 é todinho em LED. Tem algumas coisas para destacar como iluminação na região dos pés. Iluminada em LED, não é todo carro que oferece isso. Tem mais LED. Aqui no espelhinho do para-sol, olha só, iluminação em LED aqui e também luz de leitura em LED. Mas a parte mais legal em LED é essa iluminação aqui do interior do carro. Como é que você faz para personalizar ela? Você vem aqui no menu, onde você tem aqui parâmetros do veículo, conforto, iluminação ambiente. Você pode, para quem não quer, desligar a iluminação em LED para ficar mais discreto. Mas o legal é deixar ligado e você pode personalizar essa iluminação. Então vamos vir aqui na cor. Você tem aqui, ó, 8 cores disponíveis. Então você tem um verde, um azul cian, um azul um pouquinho mais escuro, um branco. Aqui você tem um tom gelo, laranja, vermelho e aqui um rosa. E todas essas cores aqui, você também consegue, por exemplo, mudar a intensidade dela, ó. Você pode colocar ela de uma forma bem mais suave, no mínimo, ou até mesmo aqui no máximo. Então você tem 6 níveis diferentes para conseguir deixar a iluminação da forma que mais lhe agrada. Conferindo a iluminação do Peugeot E2008, carro parado, farol baixo. Nenhuma zona de sombra na iluminação do farol baixo. Aí nós temos aqui o farol alto, também faz uma boa junção entre o baixo e o alto. Muito bem distribuída a iluminação. Só que esse carro tem um farol auxiliar, quando a gente liga, ele faz uma iluminação mais próxima ao carro. Só que se o farol auxiliar estiver desligado e você virar o volante para o lado direito, ele acende só o lado direito. Virou o volante para o lado esquerdo, acende só o lado esquerdo, aumentando a visão quando você está fazendo curva. Agora, ligando todos os faróis, a gente vê uma iluminação exemplar, sem região de sombra nos 3 faróis ligados. Teste dinâmico aqui do farol. Vamos usar a via onde nós fazemos aqui o teste de lombada e manobra de fim de rua para vocês poderem ver a eficiência desse farol. Um detalhe aqui é que esse farol aqui, ele é autonivelante. Então quando você acelera o carro, ele abaixa e quando você freia, ele levanta. Então você está vendo ali uma certa oscilação do facho e não é por acaso, é justamente por causa desse ajuste ativo que o farol tem. Mas o ponto principal é, mesmo com uma rua parcialmente iluminada, vocês conseguem ver a boa definição de iluminação. E eu não estou usando aqui o farol auxiliar.
Vamos virar o carro aqui um pouquinho antes do local que a gente faz a manobra, para vocês poderem ver como o farol desse carro ilumina muito bem. Olha aí como a gente consegue ter, principalmente esse recurso que quando você vira o volante, ele faz a iluminação para o lado que você está virando. Ó, virar para a direita, iluminou a direita. Virar para a esquerda, iluminou a esquerda. E ele vai fazendo essa alternância automaticamente por conta do sistema de cornering, né? Mas o farol baixo desse carro é melhor do que a esmagadora maioria dos modelos que estão na categoria dele, pela questão de você não ter áreas de sombra aqui no farol. Ele vai muito bem. Usando uma área completamente escura, vamos ver como é que o autonivelamento do farol funciona. Eu vou acelerar o carro, ó, o farol já abaixou um pouquinho. E quando você acelerar mais, ó, o farol abaixa. Tirou o pé do acelerador, pisou no freio, ele levanta. Então ele consegue manter o farol sempre no mesmo ponto, independente da aceleração que você está fazendo. E aqui você consegue ver muito bem esse autonivelamento, o que faz bastante diferença, né? Não ofusca quem está na contramão, não ofusca o carro à frente e mantém uma boa iluminação. Agora vamos virar o volante para a gente ver o quanto faz diferença o farol de curva. Olha só que diferença com o farol lateral aceso. Colocando o carro reto, agora para o lado direito, lado esquerdo, e a gente vê a iluminação aí funcionando muito bem. Ligando o farol auxiliar e ligando o farol alto, olha que conjunto eficiente que a gente tem aqui no Peugeot E 2008. E mesmo com o farol alto ligado, a gente percebe o autonivelamento funcionando. Quando está bem escuro, como aqui, vamos lá, acelerar o carro, ó, o farol descendo, agora pisar no freio, ele sobe. Acelerou, desce, pisou no freio, ele sobe. E aí ele faz o ajuste todo automático para garantir a melhor iluminação possível. Farol do Peugeot E 2008, integralmente aprovado pela eficiência, autonivelamento, além do farol de conversão de curva, que também ajuda bastante. E na estrada de terra, será que esse farol vai bem? Já deixei o farol auxiliar aceso, vou colocar o carro inclusive na condição automática de farol, ele já ligou o alto sozinho. Ele entendeu que não tem nenhum veículo à frente, então ele já comutou o alto. E aquela mesma iluminação excelente que a gente tem no asfalto, aqui ficou ainda melhor, né? Olha aí, ele desligou o alto, ele percebeu carros passando na pista ali na frente, entendeu que ele poderia ofuscar os veículos que estão passando lá na frente na estrada. Agora novamente a gente vai pegar aqui uma região escura. Vamos ver se ele vai comutar o alto mais uma vez. Já ligou o alto sozinho. E como esse trecho que a gente está andando, a pista é de terra um pouco mais clara que quando a gente compara com o asfalto, que é mais escuro, a iluminação fica ainda melhor, né? A gente consegue enxergar muito bem o piso. As laterais bem iluminadas, a parte distante a gente vê que choveu um pouco aqui, né? Porque às vezes a terra fica um pouco mais clara, um pouco mais escura. A parte escura é onde ela está um pouquinho molhada ainda e a parte mais clara é onde ela está completamente seca. Mas a iluminação do Peugeot E 2008 também sai muito bem nesse tipo de situação. E para a gente fechar o teste, na estrada, onde a maioria das pessoas vai utilizar o Peugeot E 2008. Trafegando aqui na velocidade permitida da via, 120 km por hora, numa estrada de 3 pistas, Castelo Branco, farol baixo e o farol auxiliar está ligado, sem o farol auxiliar, com o farol auxiliar que faz uma
enorme diferença aí no campo visual mais próximo e alargado do carro, né? Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. E lembrando, né, que o carro também tem aí a comutação automática de farol alto. Então, se não tiver nenhum veículo à frente, ele vai acionar automaticamente o alto. Percebeu algum veículo, ele vai fazer o desacionamento. Mas excelente contraste aqui que a gente pode observar. As faixas estão bem iluminadas. A parte central da pista não tem área de sombra, nem nas laterais. Considerando a faixa em que o Peugeot E2008 está inserido, a gente tem aqui a qualidade de um carro de categoria premium mais elevada quando o assunto é iluminação. O farol está plenamente aprovado para aqueles que viajam à noite e não querem abrir mão de uma iluminação adequada durante suas viagens. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.